Queridos, entre tantas palavras bonitas que esta igreja tem ouvido em função do seu aniversário, hoje eu falava para o meu caro amigo Flávio, os 20 anos foram celebrados quando eu estava aqui, em abril de 99, quando eu estava neste momento, nesta como congregação. Entre tantas palavras bonitas, entre tantos reconhecimentos, cumprimentos, elogios, entre tantas impressões que as pessoas têm. Esta semana mesmo, uma pessoa, pelo WhatsApp, deu uma impressão dela a respeito desta igreja quando esteve aqui por uma vez, uma passada por aqui, talvez um fim de semana. Entre tantas palavras, reconhecimentos, impressões, eu gostaria de saber qual é a percepção que Jesus tem da gente. Queria convidar você para pensar na maneira como Jesus nos vê. A igreja é você. A igreja sou eu. Ok? Ela é tão boa quanto bom eu serei, ou eu sou. Quando recebi o convite do meu caro amigo Rafael, que me ligou, pastor, obrigado pelo convite. Eu passei a imaginar, eu gostaria muito de levar esta igreja a pensar por uns instantes na maneira como Jesus nos vê. Quem somos aos olhos dele, do alto dos nossos 40 anos? Quem somos aos olhos de Jesus, aos olhos de Cristo? Que impressão Jesus tem de mim, de você, de cada um de nós, dessa comunidade? Mas enquanto pensava e estudava a respeito, eu cheguei a uma conclusão. Eu, um pobre mortal, não tenho condições de dizer qual é a impressão que Deus tem de nós. Eu não posso saber qual é a impressão, qual é a percepção que Deus tem de cada um de nós. Seria um atrevimento meu dizer, olha, Deus pensa isso de você. Mas eu quero convidar você para pensar como eu gostaria que Deus percebesse você. Que palavras eu gostaria que Deus dissesse a seu respeito, a meu respeito. Isso eu posso. Porque isso eu tenho revelado na palavra de Deus. Eu não sou um juiz suficiente para dizer Deus pensa tal coisa de você. Mas eu posso dizer para você como eu gostaria que Jesus, ou que fôssemos aos olhos de Jesus. Isso eu posso dizer. Que impressão eu gostaria que Jesus tivesse de todos nós aqui nos nossos 40 anos. Qual é a sua impressão, Jesus? O que você diria de nós? Isso eu posso dizer. E aquilo que eu queria e gostaria muito que Jesus dissesse de cada um de nós, está aqui na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia física, ou eletrônica,
Eu convido você a localizar esse texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Você ainda está disposto a ouvir um sermão? Tá? Eu já estou agradecendo a Deus por tudo que eu ouvi até aqui, muito emocionado, inclusive. Quando eu pastoreei você, eu não usava esses auxiliares para ler a Bíblia, mas hoje eu já preciso deles para ler com mais conforto. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Deixe-me dizer uma coisa a respeito do Apocalipse primeiro para você, viu? O Apocalipse não são palavras a respeito de Jesus. O Apocalipse não é uma fala sobre Jesus. O Apocalipse é a fala do próprio Cristo. Portanto, não sou eu que estou falando com você aqui agora. É Jesus. É a fala de Jesus para a sua igreja. Para você. Para mim. Para todos nós. E o texto diz assim: são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, diz ele. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, Jesus falando, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se você puder gravar esta frase, eu pediria para você repeti-la e gravar aí na sua mente. Você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e nunca negou o meu nome. Grava esta frase. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei você da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei de você um vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que eu queria agora? Que você marcasse esse verso aí na sua Bíblia. Você trouxe alguma coisa para marcar? Não. A igreja pensou nesse momento e preparou uma coisa para você marcar. Vou pedir aí aos nossos auxiliares. Marque esse texto da Bíblia que você vai ouvir agora, que a gente acabou de ler. A igreja preparou um marca-página. Esses que ganharam, como eu, uma Bíblia nova, que privilégio ganhar uma Bíblia. É uma coisa linda, mais uma para minha bela coleção. Muito obrigado. E essa é especial. 40 anos da Igreja do Riacho. Que bom. Coloque aí nesse texto. Deixa esse marca-página aí. Enquanto eu estiver falando, depois, o quanto você puder, outra hora você vai olhar esse texto. E assim você estará marcando o texto que o pastor usou para reflexão do sermão dos 40 anos desta comunidade. Beleza? Ok? Muito bom.
Todos recebendo uma lembrancinha desse dia, dos 40 anos, pode marcar o texto do Apocalipse 3, 7 a 16, a 13. Eu aguardo você receber. Eu não vou me deter muito na história, na introdução da história. Eu quero ir imediatamente para as lições que Jesus nos dá desse texto sagrado. Todos receberam? Se alguém estiver lá fora, pode apanhar depois. Ótimo. Lá atrás, se alguém não recebeu. Todos nós sabemos, beleza? Ou não tem tanta coisa para ler no marca-página, não é isso? A foto da igreja está aí, o texto bíblico que escolheram e a data de comemoração. Filadélfia corresponde ao 6º período dos 7 períodos da igreja antes de Jesus voltar a esta terra. Talvez ele esteja situado ali entre o período de 1790 e alguma coisa até 1844. Em vez de reprovação nesta mensagem de Jesus para a sua igreja, ele tem elogio para ela. Palavras de encorajamento. Filadélfia representa aquilo que Jesus deseja encontrar em você, em mim, nesta igreja, nesta comunidade. São palavras de encorajamento que descrevem o sonho de Jesus. Por isso eu dei o título do sermão, A Igreja dos Sonhos de Cristo. É o sonho de Jesus, o sonho dele, que ele mais deseja ver na gente. É o que ele descreve aqui, nesta mensagem entregue a Filadélfia. Filadélfia nos indica o caminho a seguir como povo de Deus. São palavras de um coração divino, feliz com aqueles que levam o seu nome e dizem ser sua igreja. A mensagem tem alguns elementos aqui. Primeiro, Jesus se apresenta. Eu acho muito interessante na Bíblia esses momentos em que Jesus se apresenta. Quando Jesus se apresenta, ele quer dizer assim, eu vou dar as minhas credenciais para que você não tenha dúvida em crer, em saber em quem você crê. E Jesus está dando as suas credenciais aqui. Quando ele diz assim, quando ele se apresenta, ele diz, eu sou o Santo de Israel. Não tenha dúvida em crer naquele que está falando com você. Eu sou o Santo. E por esse nome Jesus é conhecido em todo o Velho Testamento. O livro do Isaías repete imensas vezes essa expressão. Jesus é chamado assim e conhecido no Velho Testamento. Depois ele diz que ele é a verdade. Ele é verdadeiro. Ele está dando as suas credenciais. Ele está se apresentando, dizendo, é importante você saber em quem você crê. E a verdade, ou o verdadeiro, é um termo muito usado no Apocalipse. 10 vezes esta expressão apresentada por João aqui. No Novo Testamento, umas 30 e poucas vezes. Verdadeiro pão, verdadeira água, verdadeira luz. A verdade, João 14, verso 6. Aquele que tem a chave de Davi, quer dizer o quê? O único que por direito deve ocupar o trono. O único que por direito
deve ocupar o trono. É isso que Jesus está dizendo aqui. O legítimo herdeiro do trono. É unicamente por meio de Cristo que alguém é admitido no reino de Deus. Unicamente por Ele. Através de um homem você pode até entrar na igreja como instituição, mas somente por Jesus você pode entrar no reino do céu. Na igreja você pode entrar, na instituição igreja você pode entrar por meio de alguém, mas só por Jesus você pode entrar no céu. E Ele revela o que Ele fez por essa igreja. Quando Ele diz, eu pus diante de ti uma porta aberta. Quem é a porta na Bíblia, gente? Quem é a porta na Bíblia? Quem é a porta no Evangelho? Eu sou a porta. Ele é a porta. Jesus está falando da porta que é a graça. Ele abriu essa porta da graça lá no Éden, após o pecado, ou anunciou essa porta para Adão e Eva no jardim do Éden. Ele reafirmou a abertura dessa porta durante cada dia para Israel, na morte do Cordeiro, de tarde, de manhã, todos os dias. Ele ratificou a abertura desta porta da graça, a porta do reino, a porta da salvação, ali no Calvário, quando deu a sua própria vida e derramou ali o seu sangue. Jesus abriu essa porta da graça, ou colocou, não abriu, ele abriu lá no Éden. Ele colocou essa porta da graça aberta pela igreja de Filadélfia. E mais uma vez, essa porta da graça foi aberta, foi posta, foi colocada aqui em abril de 1979, neste lugar chamado Batistini. E por 40 anos esta porta tem permanecido aberta. E por 40 anos pecadores têm sido daqui chamados à graça, ao perdão, à misericórdia. Isso é a igreja. A igreja é a porta da graça. É aquela que tem a incumbência e o dever de anunciar, de pregar, de chamar pecadores para que venham, entrem pela porta da salvação, tenham perdão, tenham vida eterna. Essa porta não surgiu ali, ela foi colocada ali, como ela não surgiu aqui no Batistini, ela foi colocada aqui por Jesus em 1979, 40 anos. Que Jesus abriu, fez surgir em praticamente todas as partes do mundo missionários pregando, proclamando, anunciando o Evangelho eterno de Jesus Cristo. Nesta época que Jesus abriu esta porta em Filadélfia, naqueles anos em que eu acabei de mencionar, foi uma época em que Deus despertou missionários, pregadores em todas as partes, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a sua vinda, e essa porta continua, louvado seja Deus, aberta ainda hoje aqui, neste lugar. Jesus tem algumas coisas, alguns elementos nesta mensagem que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com eles por alguns minutos mais. Tenha paciência, não vai ser uma coisa assim tão longa e cansativa. Eu queria salientar alguns elementos desta mensagem de Jesus para nós aqui como sua igreja nesta manhã ou nesta tarde já. Jesus descreve, ou Jesus faz um diagnóstico da igreja nessa expressão: eu conheço as tuas obras e eu sei que você tem pouca força. Olha o diagnóstico. Você tem pouca força. Jesus, além do diagnóstico, ele faz um elogio. Você tem
guardado a minha palavra e você não tem me negado. Jesus tem uma promessa. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre a impiedade do mundo. Jesus tem, falando dos elementos que ele apresenta nessa mensagem, um desafio. Guarda o que você tem. Não permita que nada nesse mundo roube de você, tome de você a coroa. Desafio. E Jesus tem uma motivação. Sabe qual é a motivação? Eu vou voltar logo. Eu virei em breve. Não é uma motivação saber que Jesus virá? Isso não nos motiva? Claro. Então Jesus tem alguns elementos nessa mensagem que são extraordinários. Ele tem um diagnóstico. Eu conheço você e sei que você tem pouca força. Sabe, queridos, a força da igreja não está no seu tamanho. A força da igreja não está na sua organização. Você ainda me entende? Você ainda consegue me entender, me ouvir bem? A força da igreja não está onde ela está situada, localizada. A força da igreja não está no seu tempo, na sua idade. Por isso, Filadélfia, Jesus diz, você tem pouca força, porque a força não promana de você, a força não promana da igreja, a força não promana de mim, a força vem da minha palavra. E a força vem da minha pessoa. Por isso ela é elogiada. Nunca você deixou minha palavra e nunca você foi desleal à minha pessoa. Queridos, eu pergunto para você, é verdade que a palavra de Deus tem poder? Você pode confirmar isso para mim? Você já é testemunha de que a palavra de Deus tem poder? Queridos, eu já fui testemunha inúmeras vezes de que a palavra de Deus tem poder. E tem poder sobre o mal, e tem poder sobre o autor do mal, ainda que ele se apresente de forma palpável. Essa palavra tem poder para repreendê-lo e botá-lo em retirada. Não vou contar histórias tantas aqui para você. Mas eu queria chamar a sua atenção. O poder da igreja de Filadélfia emanava da palavra de Deus e da pessoa de Jesus. Assim como tem que emanar sempre desses dois para nós, ainda hoje. O poder é bom, mas é enganoso. O poder só é bom dependendo de onde, de quem ele vem. E no caso, ele vem de Jesus. Ele vem de Cristo. Da pessoa dele, da palavra dele. Não tenha dúvida de que a palavra tem poder, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvida nunca de que Jesus tem poder. Ele pode. Ele é vencedor. Você se lembra da história da tentação, não se lembra? Já leu isso muitas vezes na Bíblia, já ouviu muitas vezes. A tentação de Jesus se deu em 3 momentos, conforme a sequência do livro de Lucas. No deserto, Jesus é desafiado a transformar pedras em pães, no momento em que ele está terminando o seu jejum. No alto de um monte, se prostrado me adorares, e lá na parte mais alta do templo, quando ele é desafiado a tirar-se para ser guardado e provar que, de fato, ele tem poder. Queridos, o diabo é tão astuto,
tão indecente, que ele sugere para Jesus três coisas. Primeiro, ele sugere que Jesus use o seu poder, o poder dele. A intenção do inimigo é fazer com que Jesus prove que ele tem poder, que ele é aquele que de verdade é dito que ele é. Mas, amigos, Jesus precisa provar alguma coisa que ele é? Mas o diabo queria que ele provasse. Por isso ele desafia: use o seu poder, transforma as pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Você ainda se lembra? Onde ele foi buscar o poder para repreender? Na palavra. Está? Amém. Está escrito. E está na sua mão aí. Continua escrito. Jesus, a identidade de Jesus não tinha nada a ver com demonstração de poder. Entenda, igreja. A identidade de Jesus não tinha nada a ver com demonstração de poder. Sua identidade já havia sido confirmada pelo Espírito Santo. Quando ele foi gerado, antes mesmo de qualquer atuação pública de Jesus, seu poder já havia sido confirmado pelo céu. Quem é o demônio para poder desafiar esse poder, levar Jesus a provar? Queridos, toda vez que você, como igreja adventista, for testado, alguém quiser provar que você é a igreja verdadeira, igreja de Deus, fazendo coisas e usando poder, não caia nisso. Não caia nessa esparrela, nesse engano. Quantas vezes essa igreja é desafiada? Você só pode provar para mim que é a igreja de Deus se faz milagre, se fala isso, se fala numa língua, noutra. Pelo amor de Deus, não discuta esse negócio, minha igreja. Não pare para falar sobre isso. Não, desculpa. Não é fazendo maravilhas que a igreja prova que ela é a igreja de Deus, mas é crendo na sua palavra e confiando na pessoa de Jesus. Não é fazendo milagres que alguém pode provar que é a igreja de Deus. Porque assim todo mundo seria a igreja de Deus por aí. Mas é se você confia nessa palavra e você é leal à pessoa de Jesus Cristo. Ela é a igreja de Deus se é fiel à autoridade da palavra e à pessoa de Jesus Cristo. Esta é a igreja do coração de Deus. Mas o diabo indecente parte para cima de Jesus e ele diz assim: então use o meu poder. Já que você não tem, use o meu. Use o meu. Adão e Eva deram ao diabo o domínio do mundo, infelizmente. Ele passou a ser o rei dos reinos do mundo. Mas escute o que eu vou lhe falar. Embora o diabo tenha usurpado o direito, o poder dos reinos do mundo, Jesus é o rei do reino de Deus. E já conquistou novamente o poder dos reinos do mundo. Já pertence a ele novamente. O poder e a autoridade de Deus já estavam sobre Jesus. Porque, como eu disse, poder tem a ver com a pessoa diante de quem você se curva. Poder tem a ver com a pessoa diante de quem ou a quem você adora. É isso. Quem você adora? Seu poder tem a ver com isso. Por isso Jesus acabou com a conversa dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Por último, Satanás diz: então usa o poder de Deus, usa o poder do Pai. Tira-te daí a
Atira-te para que Deus possa proteger você, Ele vai cuidar. Está escrito que os anjos te guardam. E Jesus, pela terceira vez, diz: desapareça daqui. Suma daqui. E com isso Jesus prescreveu a única fonte para vencer o maligno é a palavra de Deus. Portanto, nosso poder é o poder da palavra. E foi exatamente isso que experimentou a igreja de Filadélfia. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mas Jesus tem um elogio, eu agora vou andar um pouco mais rápido. Você foi fiel, obediente. Você tem um compromisso com a minha pessoa. É isso que faz você ser a igreja do meu coração. É isso. Trata-se da centralidade da palavra e da centralidade da pessoa de Jesus na vida e na igreja, no púlpito dessa igreja. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. A igreja que vive assim não precisa de repreensão. Que lindo, extraordinário. Guardava a palavra e nunca havia trocado Jesus por nada. É isso que eu quero que Jesus diga de você. Eu gostaria muito que ele dissesse isso. Não era um caso para repreensão, porque suas práticas eram reflexo da palavra. Jesus tem um desafio, então você permaneça assim. Porque, queridos, eu sempre disse aqui, quando trabalhava e vivia com vocês, mais importante do que se casar é permanecer casado, certo ou errado? Mais importante do que amar Jesus é continuar amando a Jesus. Mais importante do que entrar na igreja é continuar sendo fiel e leal ao Jesus, ao dono dessa igreja. E que adianta entrar e sair? É o que Jesus está falando. Permaneça. Eu desafio você a não entregar a herança, o bem que eu te passei de graça, a coroa da vida. Permaneça. É o desafio de Jesus. Perceba, meu querido irmão, Jesus não está elogiando as atividades da igreja. Ele não está elogiando os métodos da igreja. Jesus não elogia planos da igreja. Jesus não elogia nem o ministério da igreja, ele não elogia nem os pastores da igreja, ele não elogia nem a estrutura organizacional da igreja. Isso pouco interessa. O que ele elogia? Compromisso com a palavra, fidelidade à minha pessoa. Você consegue me entender? A minha palavra e o meu nome são mais importantes do que tudo para você. Posso transformar isso numa pergunta? A palavra de Jesus e a pessoa dele é a coisa mais importante para você? É isso que Jesus quer ver em você e em mim. Igreja do Riacho Grande. Eu quero que Jesus diga isso de você. O propósito da igreja é ser fiel à palavra e à pessoa de Jesus. Se a igreja falhar nisso, ela estará falhando em tudo. Tudo, plenamente. A grande crise que já está envolvendo o povo de Deus, a igreja, é a crise da falta da palavra de Deus. Escute o que eu estou lhe falando. A grande crise desse movimento profético é se esta palavra começar a ficar aberta no Salmo 91, nas prateleiras da nossa casa, como se o poder passasse por osmose.
O grande problema dessa igreja é desse púlpito ficarem contando histórias, falando eloquência bonita, e a palavra é uma relíquia. Esse é o grande risco. Pastor, eu já testei essa palavra por 40 anos. Ela tem poder. Portanto, não tema pregá-la. Se você quer transformar esse povo, ver essa igreja transformada a cada dia. Ontem ainda falava para o meu amigo Flávio, para Vera. Eu já vi isso inúmeras vezes no meu ministério. Uma igreja sendo transformada cada semana pelo poder da palavra pregada aqui. Pregada aqui. Os problemas vão se dissolvendo, as intrigas vão se diminuindo, vão se desaparecendo, as desavenças, aquelas disputas que muitas vezes podem existir entre homem e mulher, entre nós seres humanos, é normal entre nós. Quando a palavra é exaltada e levantada, estas coisas vão perdendo o seu sentido no meio da congregação. Começa a haver um entrosamento, uma amizade, um respeito, uma admiração, um carinho, um amor um pelo outro, um apoio ao outro, e a comunidade cresce. Eu já testei essa palavra e posso recomendá-la. Não pregue outra coisa a não ser a palavra de Deus. O resumo das palavras de Jesus à igreja de Filadélfia é: não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Foi do agrado do Pai dar a vocês o reino do céu. Aqueles que obedecem a minha palavra e têm um compromisso com Jesus. E por último, Jesus tem uma motivação. Ele diz assim, é a motivação do Maranata, não é? Eu virei muito em breve. Aí você fala, pastor, você falou que essa igreja foi levantada em Filadélfia, 1798, nós estamos em 2019, pastor. Isso é vir rapidamente? Isso é vir logo? Olhe bem para mim. Abra bem seu ouvido. Nunca se preocupe com o tempo. Nunca se preocupe com o tempo. O Maranata de Jesus, a vinda de Jesus, não está para além do dia da sua morte. Você me entendeu ou não? Não se ligue em tempo. A vinda de Jesus não está mais longe do que o dia da sua morte. Então, por que preocupação de tempo? É o que Jesus está falando. E Daniel, eu estou dizendo para você, o meu Maranata é, eu virei muito em breve, eu virei... no fim do período da vida que você tem. Eu te pergunto, é breve ou não é breve? Eu virei brevemente. Jesus está falando isso. Você tem que entender, gente. Não é que Jesus, ele não está dizendo assim, eu vou vir enquanto você está vivo. Às vezes eu já pensei isso. Depois eu aprendi. Por que ficar pensando isso? Por que Jesus tem que vir enquanto eu estou vivo? Que diferença faz? Se eu estiver vivo ou estiver morto? Que diferença faz? Então, o breve de Jesus, a palavra dele que ele usa aqui é o Maranata. Esse Maranata de Jesus tem dois sentidos. O primeiro sentido desse Maranata é o seguinte: Jesus já veio, ele está com você, ele caminha do seu lado, ele está dia a dia do seu lado, ele é um amigo presente, ele segura você pela mão, você anda junto com ele. Esse é o Maranata
O primeiro aspecto do Maranata de Jesus. Ele já está com você, ele já vive com você, ele está do seu lado, você pode segurar a sua mão, ele dá força na jornada, no caminhar. Esse é o primeiro aspecto do Maranata. Jesus já veio, ele já está do seu lado, ele acompanha você no seu dia a dia. Mas tem um segundo aspecto, que é o Maranata do seu dia de vinda glorioso, quando nós vamos vê-lo então face a face, ver o seu rosto. Que coisa linda. Que dia será aquele? Ver o rosto de Jesus, aquele que deu a vida por nós. Extraordinário. O primeiro Maranata está relacionado com o seu aqui, agora. É o Jesus que caminha do seu lado. Ele já veio, está do seu lado. O segundo aspecto é o do novo céu, da nova terra, em que ele trará, por ocasião do seu glorioso evento. Venho em breve é uma palavra de encorajamento, queridos, em meio às lutas que a gente enfrenta nessa vida, não é verdade? Venho em breve é uma palavra de encorajamento, quando você naquela segunda-feira está lá naquela dificuldade, naquela tentação, naquela provação. Venho em breve é uma palavra de ordem contra o mal. Não adianta você tentar a mim. Eu tenho uma consciência de que meu Jesus já veio para mim e ainda virá pessoalmente muito em breve. É isso que Jesus está dizendo para a sua igreja. Venho em breve. É uma palavra de esperança em meio às nossas lutas, em meio às nossas incapacidades. Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que vem logo, e ele logo vai dizer: chega, acabou. Vem e entra no descanso que eu preparei para você. Esse é o Maranata final, é o aspecto segundo do Maranata de Jesus. Queridos, eu queria estabelecer um compromisso com você. Vamos nos apegar à palavra de Deus? Vamos nos apegar à pessoa de Jesus Cristo? A pessoa de Jesus está estampada aí no Evangelho, na palavra. E quando você se apega à palavra, você se apega a Jesus. É verdade. Vamos acreditar, vamos crer na promessa, que é a motivação do texto, da palavra de Jesus. Eu venho em breve. Eu venho logo. Isso logo vai passar. Eu queria convidar você nesta manhã para assumir esse compromisso mais uma vez. Com a palavra que foi tão bem presenteada aqui hoje. Parabéns pela ideia de presentear os nossos pioneiros. Parabéns a vocês, pioneiros dessa comunidade, dessa igreja. E a ideia de ter uma palavra, uma Bíblia, que marcasse esse momento, esse dia, essa celebração. Eu quero desafiar você. Vamos para a palavra de Deus. Ela tem poder. Ela tem poder. Eu já vi o demônio correr diante da palavra de Deus. Diante de um verso dessa palavra. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi o demônio abandonar pessoas com uma declaração da palavra de Deus. E nunca mais ter lugar naquela vida, naquele coração, naquela mente. Eu já vi. Eu já vi. Eu queria desafiar você. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Ao poder da palavra. Vamos nos apegar a Jesus, a pessoa de Cristo. Vamos estabelecer uma lealdade, uma fidelidade à pessoa de Jesus, a ponto dele poder dizer para nós: o que eu gosto de você, o que eu gosto de ver em você é que você é fiel à palavra e que você tem um amor inquebrantável por mim. Queridos, se nós estamos arraigados na palavra e nós estamos abraçados a Jesus Cristo, nós podemos cantar: quem me separará do amor de Deus? Verdade? Quem vai nos derrotar? Quem vai fracassar essa igreja? Quem vai fracassar minha vida? Pois eu estou
firmado, o meu poder é o poder da palavra e a minha fidelidade é o meu apego à pessoa de Jesus Cristo. Combinado? Estamos juntos? Na palavra e na pessoa de Jesus. E logo, logo Jesus dirá: chega, chega, e mandará seu Filho para nos buscar e nos levar para o outro lado da eternidade. Deus te abençoe. Vamos ouvir esses 4 irmãos aqui. Quero orar por você. O meu desejo é que Jesus olhe para você nesta manhã, nesta tarde, digo, e possa dizer:
Eu conheço você. Você tem pouca força. Porque a tua força é a força da minha palavra. É a força da minha pessoa. Oremos, Senhor. Faz desaparecer em nós o ego. Faz desaparecer em nós o poder do braço humano. E permite, Senhor, que em nós seja visto, percebido o poder de Jesus Cristo. Cada dia o homem menor e Cristo maior em cada um de nós. Não estamos preocupados com o dia da tua volta. Nós estamos preocupados com o momento em que vivemos. É com o agora. É com o hoje. É claro que não gostaríamos que o Senhor demorasse diante dos nossos olhos, das nossas perspectivas. Mas o que queremos é que o Senhor nos mantenha. Nos mantenha. Nos segure. Nos conserve como herdeiros da coroa da vida eterna. Esta igreja, Senhor, que é tua, que surgiu neste lugar por vontade tua, 40 anos, mantendo esta graça à disposição, pregando e anunciando, atraindo pecadores para que venha para Cristo, que ela continue fiel à palavra, comprometida com Jesus Cristo. Que o Espírito possa continuar entre nós nesse dia. Recebe a nossa oração, nosso louvor, nossa adoração. E dá-nos força, Senhor, para manter este Evangelho, proclamar, testemunhar dele, para podermos ver muitos pecadores mais recebendo esta graça, somando forças com este povo de Deus, para que então uma grande família de teus filhos, filhas, possam ser levados deste lugar para a morada celestial. Graças por este momento. Nós oramos pela tua presença e companhia entre nós e o fazemos nos méritos do nome de Jesus. Amém.